Boa tarde a todos. Bem-vindos à sede da ACDA. Hoje temos o prazer ou a honra de ouvir o professor Jorge Cláudio Bacelar Gouveia, que toda a gente conhece, e como a mim, o privilégio, digamos, de apresentá-lo. Eu estava aqui a comentar com o professor que, quer dizer, chegar aqui e dizer o professor catedrático Bacelar Gouveia seria muito comum, não é? Portanto, temos uma sala mais de metade juristas e qualquer um de nós conhece o professor Bacelar Gouveia. Professor catedrático, há muito deixou de ser património de Portugal, não é? Portanto, nosso conhecido, parte da nossa formação, portanto, formador de grande parte de juristas angolanos, moçambicanos, guineenses, Macau, enfim, e portugueses. O primeiro portugueses, não é? O professor também pediu para dizer que não era de Sporting, mas esse é um tema fraturante, mas eu como benfiquista não é normal. O professor Bacelar Gouveia é autor de dezenas de obras, é coautor e autor de centenas, impressionante. Eu fui ao Google e dei conta que o professor tem um CV de 287 páginas, quer dizer, muito difícil para resumir e apresentá-lo. Portanto, eu prefiro dizer que é um homem nosso conhecido, um professor catedrático, participante na nossa formação, na formação inclusive do nosso direito. Professor, faz alguma coisa? Professor catedrático Bacelar Gouveia, que vai nos falar sobre sigilo profissional e transparência, portanto, um tema atualíssimo. Obrigada. Muito bem. Muito boa tarde a todas e a todos. É um grande gosto aqui estar de novo em Luanda. Já perdi a conta das vezes que vim cá, mais de 40 ou 50 nos últimos 15 anos, mas desta vez venho com um especial gosto para participar nos trabalhos que têm sido desenvolvidos pela vossa Associação de Cultura e Desenvolvimento de Angola. Quem desde já dou os parabéns por todo o trabalho que tem sido feito e, portanto, também com este convite me associo aos esforços desta associação e de todos aqueles que têm colaborado com ela, homens e mulheres preocupados e preocupadas com o futuro e com o desenvolvimento e com a ética e com o trabalho. E, portanto, desse ponto de vista, só podia aceitar o convite que me foi feito e, em particular, neste aspecto, permitam-me ressaltar a doutora Maria Benedita Santiago Neves, também por todo o acompanhamento que tem feito em relação à minha vinda e à minha presença. Também permitam-me, claro, nestas circunstâncias iniciais, agradecer a apresentação feita pela doutora Anabela Vidinhas, juíza conselheira do Tribunal Supremo, que estou a reencontrar de várias andanças, e portanto viu-se que realmente há temas fraturantes. O suporte do Benfica é um tema fraturante. Eu julgava que havia outros, mas pelos vistos há também este a acrescentar à longa lista, cada vez mais longa infelizmente, dos temas fraturantes. Mas também permitam-me, perante esta tão para clara assistência, agradecer a todos os amigos que aqui estão, vejo muitos, mas em particular saudar algumas personalidades. O Dom José Mbamba, que nos dá o gosto da sua presença, porta-voz da CEAST, e portanto também conhecendo agora, muito gosto também pela sua presença e pela honra que nos dá da sua presença. Permitam-me também saudar o Dr. Gonçalo Porto Carreiro de Almada, que eu conheço já há muitos anos, era eu ainda aluno, ele já era monitor de Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Entretanto, a vida do Dr. Gonçalo, como sabem, tomou outros caminhos e, portanto, aqui está, em grande forma, porque tornou-se também um grande
opinion maker em Portugal, com participação relevante, com artigos de grande densidade, que eu tenho acompanhado e de que sou leitor habitual e, além do mais, admirador. Portanto, Gonçalo, também muito obrigado pela tua presença e nesta ocasião específica, que para mim, num certo sentido, foi uma surpresa. Também já agora permitam-me saudar o Dr. Esteves Hilário, onde é que ele está? Está ali, também um doutorando da Nova Direito e uma grande promessa, para não dizer certeza, do constitucionalismo angolano. E, portanto, também faço essa saudação e o gosto de aqui estar. Vejo outros colegas, o professor Carlos Burti da Silva, outros colegas que aqui estão, portanto não me levem mal se estou a omitir alguém, mas não o faço intencionalmente e portanto fico muito honrado pela vossa presença, também para comigo refletir um pouco sobre o tema que me foi proposto, a transparência versus segredos, e em particular o segredo profissional. Não falei apenas do segredo profissional, ou do sigilo profissional, mas de vários sigilos ou de vários segredos. Neste âmbito, nesta parte introdutória, a minha ideia é, primeiro, falar sobre aquilo que significa a transparência. Hoje fala-se muito em transparência, é um tema da moda, de facto, mas a transparência tem o seu enquadramento e tem o seu desenvolvimento, que é preciso enquadrar, e depois também falar no contraponto da transparência, que é precisamente os limites dessa transparência. Deve haver transparência, mas a transparência tem limites. E temos de encontrar esses limites e, sobretudo, encontrar um equilíbrio entre a transparência e o sigilo profissional e outros sigilos ou outros segredos que também são legítimos e que são um contraponto à própria transparência. E, portanto, esta será a orientação que vou seguir nestes minutos. E claro que a transparência é uma palavra possível para designar um conceito que pode ter outras palavras ou outras terminologias. Hoje fala-se muito em boa governança, em publicidade, em accountability, em defesa do interesse público e, portanto, a transparência é um de vários nomes de uma realidade que é muito importante em África, em Angola e em qualquer parte do mundo. É verdade que o momento atual em Angola, este tema da transparência tem sido um tema particularmente referido, por força de várias circunstâncias, de mudanças que estão em curso, mas a transparência não diz só respeito a Angola, diz respeito a todo o mundo, à boa governação, à ideia de Estado de Direito, à ideia da defesa do interesse público e à ideia de que quem governa, os governantes, tem uma missão particularmente espinhosa e difícil, porque estão ao serviço da coletividade, da comunidade e, portanto, isso implica especiais responsabilidades. Portanto, hoje é muito natural que se fale nessa transparência, mas a transparência até diria que, tendo que ver com o Estado de Direito, que é hoje o nosso paradigma em várias sociedades, o Estado de Direito ou o Estado de Direito Democrático, até posso dizer que vários factos históricos anteciparam a ideia da transparência, que realmente se tornou mais visível a partir da construção do Estado de Direito, com a idade contemporânea, com a criação das Constituições e tudo que isso implicou a partir da chamada época contemporânea, a partir das revoluções liberais, a partir do século XVIII. É curioso notar que um dos grandes momentos da história da humanidade em que a ideia da transparência apareceu, alguns se recordarão desse facto, foi a Lei das 12 Tábuas, precisamente 5 séculos antes de Cristo, no tempo já da República Romana, porque, entretanto, ou da passagem da monarquia para a República Romana. O tempo romano, o Estado romano teve 3 tempos históricos, primeiro a monarquia, depois a República e a seguir o Império, e de facto a certa altura os cidadãos, numa primeira fase havia uma grande distinção social entre os patrícios e os plebeus, e os plebeus clamavam conhecer as leis que os tribunais lhes aplicavam, só que os plebeus não tinham acesso a essas leis eram leis secretas, que só os patrícios é que conheciam, e portanto houve vários processos até que se publicou, se afixou em Roma, em vários lugares, 12 tabuletas, não são os 10 mandamentos, são 12 normas ou 12 conjuntos de normas, mas precisamente em lugares públicos para que os cidadãos pudessem conhecer as leis que seriam aplicáveis a todos e, portanto, com
com isso dando nota da importância da transparência e da publicidade dos atos, que os atos não devem ser secretos, mas devem ser do conhecimento das pessoas, sobretudo porque correspondiam a normas que implicavam limitação dos comportamentos dos indivíduos. E, portanto, essa foi talvez um grande momento de transparência, neste caso na aplicação das leis, no conhecimento das leis, para que as pessoas soubessem antecipadamente que leis é que deveriam cumprir e com isso confirmando os seus próprios comportamentos e atitudes. Mas, de facto, o Estado de Direito, a partir do século XIX, que é o modelo em que nós estamos a viver, traz consigo um conjunto de características que têm vindo a ser aperfeiçoadas, algumas mudadas sensivelmente, mas na sua essência a ideia do Estado de Direito mantém-se. Qual é a ideia do Estado de Direito? É a ideia de que o poder não é arbitrário, o poder deve submeter-se a regras e regras que deve aplicar e deve respeitar limites. E, portanto, o poder não é arbitrário, não é um poder absoluto. O Estado de Direito foi construído precisamente contra um Estado absoluto que não tinha qualquer limite e que não respeitava regras básicas. Isso depois implicou várias coisas novas que começaram a surgir no século XIX, desde logo a ideia de uma Constituição escrita, que era uma coisa que não existia, de facto, até ao século XVIII. Primeiras Constituições começaram a aparecer no século XVIII. A ideia também da separação dos poderes. Se o mesmo órgão desenvolve vários poderes, o que vai acontecer é abusar desses poderes. Portanto, a ideia de que é bom haver a separação dos poderes. O grande autor clássico que gizou foi Montesquieu, em meados do século XVIII. O poder legislativo, o poder administrativo e o poder judicial. Também a ideia da proteção dos direitos fundamentais, também uma ideia que no século XVIII não existia. Embora no Reino Unido vários documentos históricos falassem desses direitos, mas eles só apareceram como direitos individuais a partir do século XVIII, com as primeiras declarações de direitos, quer a americana, quer a francesa. E hoje os direitos fundamentais são uma coisa tão óbvia que nós até às vezes nos esquecemos que eles só têm 200 anos, mas realmente os direitos fundamentais são muito importantes para que o cidadão se possa afirmar que não seja súbdito, mas seja realmente um cidadão de pleno direito em relação ao Estado e em relação aos poderes públicos. Também outra ideia muito importante é a ideia do caráter democrático dos cargos públicos, a ideia de que são os cidadãos que elegem os governantes e os governantes devem prestar contas aos cidadãos de que são representantes e perante quem devem apresentar os resultados da sua governação, fim do mandato, para efeitos de saber se devem ou não devem ser renovados o seu mandato através de um voto popular, através de uma via eleitoral. Portanto, isto é uma apresentação assim muito sumária do que é o Estado de Direito, que se desdobra em múltiplas dimensões, uma Constituição escrita e uma ordem jurídica coerente, com base nos valores constitucionais, separação dos poderes, direitos fundamentais, separação, fiscalização dos próprios poderes, responsabilidade de quem comete atos contrários ao próprio direito. E reparem que o conceito de Estado de Direito é tão poderoso que não é hoje apenas um conceito que se aplica aos Estados. Hoje já se fala, no direito internacional, na chamada Comunidade Internacional de Direito. Ou seja, estas características devem caracterizar o poder público ao nível do Estado, já se transferiram para o direito internacional e hoje já se exigem reformas profundas no direito internacional para que no direito internacional também exista um Estado de Direito. Não se vai chamar Estado porque nós estamos perante Estados, mas estamos perante aquilo que se designa hoje comumente Comunidade Internacional. Portanto, também se fala hoje num princípio da Comunidade Internacional de Direito. Aliás, que tem aplicações óbvias. Os direitos humanos, esses já foram alcançados, mas tem-se falado muito na separação dos poderes dentro das organizações internacionais, por exemplo, no caso das Nações Unidas, que tem alguma deficiência, porque não tem um tribunal que possa punir os Estados, ou que possa, por exemplo, anular as deliberações do Conselho de Segurança quando elas não são são contrárias às leis internacionais, às normas internacionais, ou, por exemplo, não haver um tribunal internacional nas Nações Unidas de Direitos Humanos. Há noutros sistemas regionais, mas não há nas Nações Unidas. Portanto, hoje um dos grandes desafios aos juristas que estudam o direito constitucional e que também têm estudado depois o direito internacional, que até é o meu caso, é, digamos, aquilo que nós chamamos um processo de constitucionalização do direito internacional, ou seja, levar para o direito internacional conceitos, princípios, valores que primeiro foram desenvolvidos no direito nacional ao nível do próprio Estado e a partir da época contemporânea. Aliás, este fenómeno não é só um fenómeno que provoca uma exportação desses conceitos para o direito internacional, porque também, ao nível da atividade privada,
também esse fenómeno está a existir, através da ideia da governança ou da boa governação, e isso também já chega às próprias empresas privadas, que têm que respeitar na sua organização interna princípios de boa governação. E, portanto, no fundo, reparem, estes valores e estes princípios que são de direito público também agora vão impregnar o próprio direito privado e a própria prática das sociedades comerciais, etc. E, portanto, não deixa de ser curioso que o direito privado aqui venha a absorver uma conquista que foi primeiro o direito público, mas que também serve múltiplos propósitos de transparência, de verdade, de honestidade no exercício das funções privadas. E, portanto, essa é também uma realidade que de facto é interessante verificar. Mas transparência dos poderes públicos. Embora também se possa dizer que há uma transparência na atividade privada, mas eu limito mais a falar na transparência dos poderes públicos. Isso é uma coisa só ou tem várias dimensões? Eu diria que tem várias dimensões, talvez 5, para não ser assim muito exaustivo. Imagina se fosse exaustivo. Portanto, a primeira dimensão, a dimensão pessoal, tem a ver com a transparência no exercício dos cargos de poder, no exercício do poder que os governantes desenvolvem. Os cumprimentos dos governantes devem respeitar uma dimensão de transparência, que tem coisas óbvias. Se não estivessem escritas, e estão escritas no direito angolano e até no direito português, até nem seria necessário referir. Desde logo, declarar os seus interesses quando tomam uma decisão, declararem-se impedidos para tomar uma decisão se houver um conflito de interesses em relação à decisão que estão a tomar, e depois as questões que são sempre mais complexas do ponto de vista do incómodo pessoal, mas as declarações de rendimentos e de património dos titulares dos cargos políticos que devem fazer de acordo com a legislação vigente. Portanto, é uma dimensão mais pessoal que tem a ver com o comportamento individual e com o património e os rendimentos e a dimensão económica do exercício do poder. Depois uma segunda dimensão, que é uma dimensão que tem que ver com as motivações das decisões. Portanto, a transparência também se vê no modo como se decide e por que razão se decide de certa maneira. E, portanto, para haver transparência é preciso que se justifique a decisão num certo sentido. Aliás, isso está expresso na Constituição e em várias legislação, quer na administração, o dever de fundamentação dos atos administrativos, que é um princípio muito importante. A administração, quando decide e tem que fundamentar a decisão, ficamos a perceber por que razão aquela decisão foi tomada e não a decisão contrária, e quais os fundamentos dessa decisão. E se houver uma descorrespondência entre o fundamento da decisão e a própria decisão, isso pode levar, como sabem, à invalidação do próprio ato administrativo. O mesmo em relação às decisões judiciais. O dever de fundamentação das decisões judiciais, e é muito importante aqui a senhora conselheira que o diga, porque isso dá muito trabalho, mas tem que ser, o dever de fundamentar as decisões judiciais. Além dos próprios julgamentos serem públicos, normalmente a não ser casos excepcionais de reserva óbvia, mas o dever de fundamentação dos próprios tribunais. Portanto, essa também é uma dimensão muito importante para sabermos, até do ponto de vista psicológico, o que é que animou certa pessoa a tomar uma decisão, em nome do quê é que tomou essa decisão. Embora muitas vezes aquilo que se declara não é aquilo que foi real, que não foi aquilo que verdadeiramente determinou aquela decisão, mas pelo menos do ponto de vista normativo essa exigência fica estabelecida. Penso que isso é um aspecto também muito importante. Já agora, também, a transparência do ponto de vista dos procedimentos na contratação, por exemplo, pública, a necessidade de fazer anúncios para a contratação, portanto, quer seja de emprego, quer seja para celebrar contratos, vários contratos administrativos, portanto, a necessidade de divulgar quando há ofertas de contratação, seja de pessoas, seja de empreitadas ou de outras realidades com essa natureza. Portanto, uma dimensão, diria, de divulgação das ofertas de intervenção administrativa. Ou, claro, outra dimensão que é, no fim desses procedimentos, saber-se o que é que se decidiu. E, portanto, não haver decisões secretas sobre quem ganhou os concursos, ou quem é que não ganhou os concursos e por que razão. Portanto, haver a publicidade dessas decisões da administração, também a publicidade das próprias leis, isto está consagrado na Constituição, como a necessidade de publicar no Jornal Oficial toda a legislação que o país tem, no vosso Diário da República, que tem este nome, e, portanto, que tem precisamente várias séries, com o objetivo de não haver legislação secreta
não haver atos administrativos secretos, a não ser em casos excepcionais, e, portanto, toda a comunidade dos cidadãos saber o que é que o Estado verdadeiramente está a decidir a respeito dos seus cidadãos. E talvez a tal quinta dimensão que, aliás, a própria Constituição consagra, que é o chamado princípio da Open File Administration, da administração aberta, em que o cidadão tem o direito a conhecer, com certeza, as decisões que são tomadas a seu respeito, porque é óbvio, se lhe diz respeito, ele tem que conhecer, senão não pode agir em conformidade, mas também o cidadão tem o direito de conhecer os assuntos que dizem respeito, que a decisão, que a administração tem, mas que não lhe dizem respeito de uma forma direta. E, aliás, nesse aspecto, até Angola tem feito um caminho muito importante, porque tem também acentuado essa dimensão da transparência da administração pública, facultando aos próprios cidadãos a possibilidade de irem a tribunal para a defesa de interesses difusos, interesses coletivos, através de um mecanismo de ação popular. Portanto, a transparência pode ser um outro nome para congregar estas várias realidades, estas várias dimensões que são de facto importantes e em relação às quais a Constituição angolana reflete sem qualquer dúvida. Não assim desta forma tão sistemática e arrumada, mas a Constituição angolana faz essa refração. E em particular, no caso do direito angolano, até as trouxe aqui, mas não vou massacrar com isso, e em particular duas leis muito importantes, que conhecem muito bem, que não são de agora, que já existem há 18 anos, a lei da probidade pública e a lei do património público. São realmente dois instrumentos fundamentais da transparência. Aliás, no caso da lei da probidade pública, até é curioso, porque não é da probidade administrativa, mas é da probidade pública, portanto, abrange outros cargos que não são apenas os cargos de natureza administrativa, e, além de ser uma lei bem feita, é uma lei que diz aquilo que é óbvio, a meu ver, mas às vezes o óbvio pode não parecer tão óbvio assim. O que é a probidade? Que é, aliás, um nome que vem do direito brasileiro. Aqui houve uma concessão, digamos, à terminologia brasileira. Mas é muito importante o artigo 5º, quando diz que o princípio da probidade consiste em que o agente público pauta-se pela observância de valores de boa administração e honestidade no desempenho da sua função, não podendo solicitar ou aceitar para si ou para terceiro quaisquer presentes, empréstimos, facilidades, etc. Um conjunto de regras, mas é curiosa essa expressão que me impressiona, a ideia da honestidade no exercício das funções públicas. Portanto, isto no que respeita à lei da probidade pública, e depois a lei do património público também é uma lei importante do ponto de vista embora mais no plano da gestão patrimonial e não no plano de outras decisões que não têm um impacto patrimonial, porque nem todas as decisões têm um impacto patrimonial. Bom, mas... Só um minutinho. Peço desculpas a anunciar-vos alguém que seja titular da viatura Volvo 0269T ou qualquer coisa, o outro Toyota 9816FN. Está alguém aqui titular dessas? Volvo 02. Volvo 0269T e um Toyota 9816FN. Obrigada, desculpa. Isto é muito bom sinal. Sabe porquê? Porque a casa está cheia e não há lugar suficiente para estacionamento. Portanto, só podemos estar contentes com este facto. Agora, isto é mesmo a calhar porque isto quase dava um intervalo, porque agora vamos passar ao outro lado do tema, que é precisamente, isto estava tudo combinado, não é verdade? Que é a parte dos limites à própria transparência. E, portanto, agora aqui referindo-me, sei que o título da minha comunicação refere o sigilo profissional, mas eu já agora faço aqui uma pequena partida ao auditório. Vou falar de outros segredos além do próprio sigilo profissional, embora esse seja talvez um dos mais importantes. E qual é aqui a perspectiva? A perspectiva é que, se é verdade que a transparência é um valor que está ao serviço da causa pública e da defesa do património público e da boa administração e da boa governação, não é menos verdade que essa transparência não pode ser total. Há limites óbvios que se impõem a essa transparência. Portanto, os limites e os vários segredos que é legítimo ter e é legítimo proteger são um contraponto da transparência. Não invalida a transparência, mas é um limite a essa própria transparência e, portanto, nós temos que encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que deve ser transparente e aquilo que deve ser reservado. Mas esse equilíbrio pode mudar, mas é um equilíbrio necessário. E quando invocamos certos segredos,
esses segredos não são caprichosos, não são segredos porque são segredos, não, são segredos porque esses segredos protegem outros valores que se contrapõem ao valor subjacente da transparência. Segredos têm a ver com a privacidade, com os valores da privacidade, os valores até da liberdade, valores da segurança, etc., que são outros valores que também se contrapõem àquilo que está protegido pela transparência. Portanto, esses segredos são legítimos, são referidos na Constituição em diversas disposições e temos também que lidar com eles. Claro que aqui o ponto central, e se eu descobrisse esse equilíbrio, certamente receberia um prémio Nobel, embora o prémio Nobel está um bocadinho, digamos, pelos rostos da amargura, sobretudo da literatura, nem sequer vai ser atribuído, mas realmente aqui a chave de tudo isto é descobrir qual é esse melhor equilíbrio. Isso não é fácil, depende do país, depende das circunstâncias, depende de cada tempo histórico. Mas eu vou falar agora de vários segredos, desses vários segredos que penso que são importantes. Bem, eu vou começar por um que não me diz respeito, mas como temos aqui o Dom José e vários colegas ilustres sacerdotes, o primeiro é o segredo religioso, enfim, em particular o segredo da confissão do sacramento da penitência. E, portanto, aliás, é o único segredo que não tem qualquer quebra possível. Enquanto que os outros segredos podem ter limites excepcionais, isto é, deixarem de ser segredos, o segredo da confissão é algo que é verdadeiramente inexpugnável e que não pode ser quebrado. E, portanto, isso está reconhecido na várias legislação, incluindo na legislação angolana, e mesmo que o sacerdote tenha conhecimento da prática de um crime, de alguém que se tenha confessado, a prática de um crime, e que saiba que está a ser condenado uma pessoa inocente, porque soube em confissão que a pessoa que cometeu esse crime era outra, ou é outra, mesmo assim não está autorizado a revelar o seu segredo religioso. Nem não há nenhum poder civil do Estado que o possa obrigar. E, portanto, este é um tema interessante, embora seja um tema que não é incontroverso. Porque nos últimos tempos nós temos verificado, também tenho tido essa especialidade de estudar as relações do direito com a religião e tem-se verificado uma progressiva invasão e restrição da autonomia do direito das confissões religiosas de estabelecerem as suas próprias regras para os seus praticantes e, portanto, é um tema que não é um tema incontroverso na atualidade. Este tema, digamos, da preservação do segredo religioso para além de um certo limite. E, portanto, isto implica, evidentemente, depois um dilema, mas os colegas que são clérigos certamente que poderão explicar isto melhor do que eu, talvez na altura do debate. Agora, há outros segredos. O segredo de Estado é o mais evidente, como o segredo que diz respeito à preservação de certas informações e de documentos cuja revelação alargada pudesse pôr em causa a segurança nacional e, portanto, pôr em risco a segurança externa e a segurança interna do país. E, portanto, pode haver a classificação de certas informações como segredo de Estado. Isso também, ao contrário do que se pensa, não é arbitrário. Pode haver ali e lá algum exagero, mas há regras sobre isso, e há regras também em Angola sobre isso, evidentemente. E há dois tipos de segredo de Estado. Por um lado, a atividade que é produzida pelos serviços de informações por natureza, é uma atividade submetida ao segredo de Estado, mas também as entidades políticas, os titulares dos principais cargos públicos podem classificar certas informações de que tenham tido conhecimento como segredo de Estado. E pode haver depois um controle, quer judicial, quer parlamentar, sobre a classificação dessas matérias como segredo de Estado. E, portanto, o segredo de Estado não é arbitrário. É necessário, embora possa haver zonas de fronteira e possamos ter nossas dúvidas sobre certas matérias que podem ou não ser reveladas. Aliás, sobre isso recomendo um recente filme muito interessante, The Post, um filme que saiu em fevereiro, março, que precisamente retrata esta problemática de uma tensão entre digamos, o dilema de uma jornalista que queria revelar um segredo de Estado que sabia que era ilegítimo preservar em nome da verdade dos acontecimentos históricos. Aliás, um filme em que tem uma excelente interpretação, talvez uma das melhores atrizes da atualidade, Meryl Streep, e portanto vale a pena ver esse filme, quanto não seja pela sua atuação como atriz. Depois, também temos outro segredo mais óbvio, que é o segredo de justiça, que
tem que ver com a preservação e a não divulgação de informações que estejam a ser colhidas no âmbito do processo de investigação judicial, com dois objetivos. Embora, infelizmente, a prática que nós assistimos é a da violação sistemática do segredo da justiça, sobretudo em Portugal, agora falando mais da realidade portuguesa. Mas o segredo de justiça tem a sua lógica, porque não divulgar publicamente ou alargadamente certos conhecimentos na investigação criminal tem duas finalidades. Por um lado, não prejudicar essa mesma investigação criminal. Se nós começamos a dizer o que é que estamos a investigar, o suspeito, que pode ser um verdadeiro criminoso, vai tratar de mudar de caminho e de ocultar provas ou de cessar a atividade criminosa, isso até seria bom, mas às vezes isso não chega. Ou então também o segredo de justiça visa proteger a honra do próprio suspeito, porque pode não ser suspeito de nada, mas pode ser submetido a uma investigação e depois no fim a investigação dirá que ele afinal não tem qualquer culpa de nada e, portanto, se o seu nome é revelado no âmbito da investigação, violando o segredo da justiça, então isso significa que antecipadamente a opinião pública está a fazer um pré-julgamento da sua culpabilidade, quando ele na verdade não tem culpa nenhuma, porque só depois da investigação criminal ter terminado é que se pode saber verdadeiramente que ele não tinha qualquer responsabilidade. Portanto, isto é assim, eu estou a colocar a questão na pureza dos princípios, mas eu sei que na verdade não é assim que as coisas funcionam. Sobretudo em Portugal, através de certos meios de comunicação social mais agressivos, e sabem que hoje as questões penais são questões que estão na moda, muitas vezes faz-se em meio minuto o julgamento público das pessoas no âmbito de questões que estão protegidas pelo segredo de justiça e com toda a tristeza verifica a incapacidade do Poder Judicial de pôr essas pessoas na ordem, porque a revelação do segredo de justiça é um crime, mas nunca acontece nada a quem pratica esses crimes, infelizmente. Depois há outros segredos que hoje já não estão tão na moda e que têm vindo a ser objeto de alguma erosão, que são o segredo fiscal e o segredo bancário. O segredo fiscal tem que ter respeito às atividades, aos dados que o fisco, que as finanças têm a nosso respeito. Há em geral um segredo tributário que tem sido controverso. Há autores que dizem que não devia haver esse segredo, até para, no fundo, facilitar a denúncia de outros contribuintes em relação a fraudes fiscais que pessoas estejam a cometer e que se aproveitem do próprio segredo tributário, do sigilo tributário. Eu talvez não fosse tão longe, mas conheço colegas fiscalistas que têm essas ideias. Mas, de facto, cada vez há mais limitações ao segredo tributário. E mais ainda ao segredo bancário. Esse, então, é que está mesmo na desgraça total. Cada vez há menos segredo bancário. Por um lado, é a única maneira de chegar ao combate a certo tipo de criminalidade económica, mas aqui acrescentando-se um outro elemento novo, que é a questão do combate ao terrorismo. Como sabem, desde 2001, 11 de setembro de 2001, as coisas mudaram bastante no plano das relações internacionais e, de facto, o segredo bancário tornou-se um objetivo especialmente apetecido por parte das estruturas de segurança que muitas vezes chegaram à conclusão que o segredo bancário era utilizado para financiamento de atividades terroristas e, portanto, é muito necessário que o segredo bancário possa, existindo, não estar ao serviço de interesses inconfessáveis. Depois há outros segredos, o segredo familiar e da privacidade da vida privada e familiar. Eu sei que nós hoje andamos todos nas redes sociais e achamos que não há segredo nenhum, mas de facto ele existe, há uma dimensão íntima da nossa vida familiar que não pode ser revelada, que está protegida pelas leis, pela Constituição. Portanto, a nossa privacidade, o valor da privacidade, nas suas várias dimensões, não é só uma coisa meramente intimista, mas também tem a ver com dados que a própria administração tem a nosso respeito, dados de saúde, dados políticos, até muitas vezes este segredo está associado ao segredo da informatização de certos dados e os chamados dados sensíveis hoje são dados que não podem ser informatizados ou que só podem ser informatizados sob certas condições. Aliás, na Europa entrou em vigor recentemente um novo Regulamento Geral de Proteção de dados pessoais e está lá precisamente uma proteção acrescida aos chamados dados sensíveis, que são os dados que têm que ver com os dados de saúde, os dados de nossas crenças religiosas, filosóficas, políticas, sindicais, etc., que são objeto de uma proteção acrescida, neste caso em relação ao tratamento que é dado pela informática. Bom, mas em relação ao segredo profissional, que é o principal destes segredos que eu gostaria aqui de referir, o que é que posso dizer? Bem, para já todos nós temos aqui, como temos uma profissão,
todos nós estamos submetidos ao segredo das nossas profissões, mesmo que não o saibamos de uma forma explícita, mas o segredo profissional significa a proibição ou o dever de manter sigiloso um conjunto de conhecimentos cuja revelação alargada possa pôr em causa a nossa atividade profissional, o êxito da nossa empresa, ou os nossos conhecimentos, ou a nossa relação com essa mesma empresa. Portanto, qualquer profissão tem um segredo profissional e há uma cláusula geral de proteção do segredo profissional. Portanto, essa é a primeira ideia. Depois também, por outro lado, pode haver segredos profissionais com regras específicas, porque há profissões e profissões, não é que todas não têm a mesma dignidade, todas têm a mesma dignidade, mas perante a delicadeza de certas profissões, as regras do sigilo são mais apertadas. A principal delas, já que está aqui o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, a principal delas é o segredo médico, precisamente, que é uma matéria particularmente sensível e pode ter levar ao extremo de, muitas vezes, o médico ter que adotar uma estratégia específica de revelar ao seu paciente a doença que tem de uma forma indireta ou de uma forma implícita e, portanto, ele próprio reservando do doente, que é, no fundo, a pessoa a quem interessa saber a doença que tem, o modo como lhe comunica essa doença ou o modo como deve armazenar os dados que dizem respeito à saúde dos vários pacientes. E, portanto, há regras muito precisas e muito claras sobre isso. Já agora, como eu também sou advogado, também há regras sobre o segredo dos advogados. E aqui posso dizer que há uma coisa até curiosa, pelo menos recordando aqui mais a legislação portuguesa, é que, a certa altura, os advogados fizeram muita pressão e conseguiram que, havendo buscas por parte do Ministério Público, quando há suspeitas da prática de crimes, no caso de esses documentos e essas buscas serem feitas em escritórios de advogados, não estou a falar agora das buscas domiciliárias, mas nas buscas em escritórios de advogados, que não são o domicílio pessoal, nesse caso há uma regra curiosa, pelo menos em Portugal, aqui não conheço em pormenor, segundo a qual a intervenção do Ministério Público, que é autorizada pelo juiz de instrução, que vai lá fazer a busca aos documentos do advogado se é suspeito de estar a cometer crimes, essa intervenção ser acompanhada por um representante da Ordem dos Advogados, que deve acompanhar esse processo de busca a um escritório do seu colega de profissão. Não é que a Ordem dos Advogados possa impedir, evidentemente, uma busca num escritório de advogados se há suspeitas de prática de crimes, porque quem autoriza é o juiz de instrução, e era só que faltava que o advogado ou que um órgão da Ordem tivesse esse poder, mas há uma regra interessante que é do acompanhamento dessa busca, que também ficando submetido, evidentemente, ao segredo dessa mesma busca, neste caso, que é um segredo de justiça, mas o acompanhamento deve ser feito por um titular de um órgão ou de alguém indicado pela Ordem dos Advogados para poder fazer, para que essa diligência se possa realizar. No fundo, uma garantia acrescida do advogado, que, sendo advogado, tem uma certa fé pública e exerce alguns poderes e, portanto, a busca domiciliar, a busca nos advogados não é uma busca qualquer, é uma busca que tem a ver com uma atividade profissional, com uma relação que o advogado tem com vários clientes e, portanto, muitas vezes essa busca, na mira de encontrar um crime específico, pode muitas vezes contaminar-se a outros processos e, portanto, haver digamos, um exagero na intervenção do Ministério Público nessa mesma busca junto de um escritório de advogados. Portanto, há este cuidado especial. Depois pode acontecer uma coisa ainda mais interessante, que é a mesma pessoa ser ao mesmo tempo objeto de vários segredos ao mesmo tempo, porque pode haver, digamos, vamos imaginar que um terrorista está a planear um atentado terrorista. Não só ele tem o direito à sua privacidade, se ele está a radicalizar-se numa madraça com uma orientação radical em relação ao Islão, que é uma religião de paz, mas está a orientar-se num radicalismo que roça a ilegalidade, ele pode ser, no fundo, a intervenção do Estado pode pôr em causa não só o segredo da sua privacidade, como também, havendo aqui uma intervenção judicial um segredo de justiça, portanto, porque há uma investigação criminal. Imaginem que esta pessoa também seria advogada. Portanto, aqui há vários assuntos que se podem misturar numa única pessoa, que pode ser objeto de vários segredos e uma intervenção que quebra esses vários segredos. Depois, finalmente, também uma realidade curiosa. O segredo profissional existe mesmo depois de terminada a profissão.
ele acompanha a pessoa até ao fim da vida. Já não sei se vai para além do cemitério, porque é capaz de já não funcionar. Julgo que no além não se colocará uma questão de segredo, porque as regras serão outras, sobretudo no último dia, então essas são regras da máxima transparência possível. Portanto, no último dia as coisas, tudo se saberá, tudo de todos, mas até lá chegarmos, portanto, pelo menos é uma regra que se mantém mesmo depois de terminada a função profissional. E, portanto, essa é uma regra também que está no Código Penal. E claro que o que tem em particular o segredo profissional é que a sua violação corresponde, de facto, corresponde a um crime que está previsto nos vários códigos penais e, portanto, também o Código Penal angolano. Bom, eu vou agora, já aproximando do fim, e antes de fazermos aqui um pequeno debate, porque isso tem todo o interesse, talvez procurando o tal equilíbrio que eu tinha referido, há aqui duas coisas novas que há 30 anos não existiam. E sobretudo quando muitos que aqui estamos, não vos estou a chamar velhos, mas que há 30 anos há coisas que hoje não existiam, que hoje são óbvias. Uma sociedade global, nós hoje estamos no mundo todo, e uma sociedade tecnológica dominada pelos meios tecnológicos e meios informáticos. E, portanto, até se fala hoje, não só na terceira revolução industrial, a revolução informática, mas até a quarta revolução industrial, a revolução da inteligência artificial, da robótica. Também tem outras questões cada vez mais complicadas. Agora, é preciso encontrar um equilíbrio neste novo contexto internacional e neste novo contexto tecnológico. Mas esse equilíbrio é difícil porque há aqui dificuldades que têm que ser ultrapassadas. A primeira dificuldade é a dificuldade de fixar normas que se apliquem a todos os países, porque é muito fácil hoje uma empresa desenvolver uma atividade em vários países, mas os países, a comunidade internacional ainda está dividida por Estados e as organizações internacionais têm pouco poder para impor comportamentos comuns a todos os Estados, que muitas vezes também puxam pelos pergaminhos da sua soberania, que deve existir, evidentemente, mas que vai tendo alguns limites. E, portanto, se os países não se põem de acordo com a adoção de normas comuns, é muito fácil que uma empresa possa fugir nos pingos da chuva de países que não têm certas regras e que outros países têm, e, portanto, andem a saltitar de país em país para poderem fugir à aplicação de sanções na violação de regras que têm a ver com os segredos a que se submetem. Aliás, nesse aspecto, até já agora um pormenor, este novo Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia tem até uma norma curiosa porque diz que a proteção de dados consta desse regulamento, que tem 99 artigos, não se aplica apenas às empresas que tratam os dados dentro do território da União Europeia, portanto todos os Estados-membros, mas também se aplica às empresas sediadas fora da União Europeia, desde que tenham tido um trabalho ou um serviço praticado ou prestado dentro da União Europeia ou um nacional da própria União Europeia. Claro que o problema é saber como é que se vai punir com coimas uma empresa que prestou um serviço num país da União Europeia, mas que está sediada noutra qualquer parte do mundo. Mas, pelo menos, não deixa de existir uma cláusula de extraterritorialidade que não deixa de apontar precisamente para esta ideia da universalidade da aplicação destas regras. Mas evidentemente, que não é fácil a generalização destas regras. Depois, também há um outro aspecto, que eu acho que é um aspecto mais filosófico ou ético e difícil, que é, hoje as pessoas começam a perder a noção da importância dos valores da privacidade e daquilo que deve ser privado e daquilo que deve ser público. Com o desenvolvimento das redes sociais, a sua banalização, e com as coisas, eu sou um utilizador de redes sociais, confesso isso, mas evito pôr lá certas coisas que não devo. Há muitas pessoas que não têm qualquer limite, só falta pôr na rede social quando é que vão à casa de banho e quando é que vão jantar. Mas de facto, o que fica é uma progressiva perda de noção daquilo que é público e do que é privado. E o problema das redes sociais é que não são um modo de comunicação privada, são um modo de comunicação quase pública. Não é um meio de comunicação social, porque esse alarga-se a milhares de pessoas, mas qualquer página de Facebook aberta ao público pode ser acedida por qualquer pessoa do mundo. Portanto, pode facilmente transformar-se num meio de comunicação social. Mas, portanto, esse é outro problema de desenvolver nas pessoas os valores da privacidade, da intimidade, daquilo que deve ser publicado e daquilo que não deve ser publicado. E, portanto, se as pessoas são levadas à ideia de que
deve-se publicar tudo e deve-se ter opinião sobre tudo, mesmo as opiniões mais infantis e mais agressivas que há, que todos nós já certamente experimentámos nas redes sociais, e opiniões disparatadas, impensadas e que vêm logo no segundo seguinte, isso evidentemente dificulta uma legislação que deva fazer o culto dos valores dessa intimidade e dessa privacidade. E, portanto, e sobretudo os valores do equilíbrio, porque nesse caso a verdade é que a privacidade desaparece. Depois também há outro aspecto que é perigoso e que tem vindo a revelar-se, que é precisamente a grande oportunidade que este mundo tecnológico desregulado e aberto e mundial dá de colocar as pessoas à mercê dos grandes poderes multinacionais, sejam eles poderes de natureza política, económica, cultural, e portanto os grandes centros de poder encontram numa sociedade globalizada e de livre acesso ou de total acesso uma autoestrada para poderem levar à prática a sua mentalidade dominante de certos valores. E, portanto, esse é outro problema. Não é só um problema numa sociedade globalizada, da ausência de um poder, de uma governação mundial que obedece certos valores, mas é também a circunstância disso poder facilitar a difusão de uma certa cultura dominante, prejudicando os valores individuais ou culturais de certas sociedades que ficam presas fáceis dessa mentalidade dominante. Esse é outro aspecto que julgo que bastante preocupante. E claro que no meio de tudo isto há aquilo que eu vos referi há pouco, que é a desvalorização do segredo de natureza económica por causa do combate ao terrorismo. E, portanto, hoje o segredo bancário e o segredo fiscal estão praticamente em queda livre, devido, de facto, a uma nova realidade, que é o combate à criminalidade transnacional, ao terrorismo, ao tráfico de órgãos, ao tráfico de pessoas, e, portanto, também por aí, embora essa seja uma boa razão, mas por aí também a privacidade e a intimidade das pessoas acaba por ficar prejudicada e, portanto, estabelecendo um novo equilíbrio. Ou seja, em resumo, se nós em 1984, embora o livro tivesse sido escrito julgo nos anos 50, lemos o 1984 de George Orwell e achámos que aquela distopia era assim uma coisa um pouco tola do Big Brother, o tal grande computador que controlava a vida dos cidadãos. Ora, aqui temos hoje, realmente, não com esse nome, mas estamos à mercê desse Big Brother e, portanto, acho que nos cabe, na nossa intervenção cívica, um papel importante, reconhecendo que há uma necessidade de transparência e há uma necessidade de segredo, e procurando esse equilíbrio, de acordo com a legislação, de acordo com a prática, e corrigindo os equilíbrios onde eles lá existam, para que possamos viver bem numa sociedade equilibrada entre a transparência e o segredo. Ambos têm o seu lugar, ambos têm os seus limites, e acredito que isso é possível, e a minha presença aqui com as minhas reflexões é também o meu contributo para que se consiga esse objetivo. E muito obrigado pela vossa presença.